A paz seja convosco, amém? Amém. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos na Sua presença, meditando, louvando, adorando o Seu santo e bendito nome. Nossa visitante, qual é o seu nome, querida? Lohane, seja bem-vinda em nome de Jesus. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema A Imagem de Deus em Nós. No Brasil colonial, nós podemos ver os portugueses convencendo os índios a trocarem seus bens preciosos por espelhos. Eles aceitavam isso, pois puderam ver seus rostos e se espantaram com isso. Ainda hoje vemos isso acontecendo entre as pessoas que vivem nesse mundo, inclusive cristãos, trocando seus bens preciosos por coisas que são temporais. Todos se encantam, mas nós não vemos segundo a ótica divina a nossa imagem, mas muitas vezes segundo o nosso coração. Meditamos na semana passada em Efésios 2, versos de 1 a 3, que diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, conforme o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andávamos outrora, segundo os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os outros. Desde que o mundo existe, existem pessoas, e todas elas foram criadas à imagem conforme a semelhança de Deus. Nós carregamos essa imagem, mesmo que distorcida pelo pecado. A busca da autoestima tem feito muitos olharem para si mesmo e não para Deus. E isso tem trazido destruição e frustração. O ser humano, ele não é preparado para ver as suas dificuldades e se olhar no espelho de uma maneira sincera e ver quem ele está contemplando. Que nós possamos buscar mais e mais restaurar a imagem de Deus em nós, ao invés de buscar a imagem que o mundo espera que nós tenhamos. Amém. A palavra de hoje tem como título A Compaixão Divina. O mundo, ele tem faltado com esse atributo da compaixão. A partir do momento em que as pessoas elas olham para si mesmas, elas não conseguem olhar para o próximo. Se os seus olhos eles são fitos apenas nas suas dificuldades, você não consegue olhar para o problema do outro. Nós, quando somos pessoas que olhamos apenas para nós conseguimos apenas ver a nós mesmos. Nós não conseguimos ver o outro. Medimos a dor do outro segundo a nossa ótica. O que ele está passando não é tão importante, o que ele está passando não é tão complicado. O meu problema ele é grande e o meu problema ele merece a compaixão. Por isso que nós temos que pensar sempre o contexto da compaixão divina nas nossas vidas. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Efésios, capítulo 2. Meditamos algumas semanas em Efésios 2, verso 1 a 3. Agora nós vamos meditar do verso 4 até o verso 10. Assim diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versos 4 a 10. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Palavra da salvação. Amém? Senhor, te louvamos pela leitura da tua santa e bendita palavra. O Senhor tem nos alimentado. Nós podemos, Pai,
estar ouvindo a Tua voz, apenas pela leitura das Tuas Escrituras, Pai. Queremos mais de Ti, temos sede do Altíssimo, como a corça anseia pelas águas, nós ansiamos pelo Senhor. Como uma criança, Pai querido, no colo da sua mãe, nós nos acalentamos diante da Tua presença. E precisamos nesta noite de direção. Precisamos, Pai querido, que o Senhor fale conosco. Mais do que uma reunião social, nós estamos aqui porque queremos aprender mais de Ti. Coloca, Pai, a minha vida na Tua presença, pedindo a Ti que o Senhor me capacite através do Teu Espírito Santo a ser um instrumento da Tua vontade, para trazer um recado santo aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Poder se assentar em nome de Jesus. Muito se fala em relação à época da graça e à época da lei. Algumas igrejas olham para o Antigo Testamento e falam, não, lá não tinha graça, inclusive você não precisa prestar atenção no Antigo Testamento, são coisas velhas, tanto que é o Velho Testamento. E as pessoas, elas não poderiam estar mais equivocadas, porque a graça de Deus, ela sempre acompanhou o homem a partir da criação. Quando Adão e Eva, eles pecaram, eles mereciam ser consumidos, e o Senhor derramou graça. Quando a humanidade inteira caiu no desgosto de Deus, Ele preservou a humanidade a partir de Noé, e ali se manteve a graça. E a graça, ela continuou sendo patente nas vidas de homens e mulheres de Deus, e também o é na minha vida e na sua vida. A compaixão divina sempre existiu, e é um atributo comunicável de Deus. Ou deveria ser comunicável, porque muitas vezes nós não espelhamos esta compaixão em relação aos nossos irmãos. Nós temos sido abençoados por Deus, mas nós não conseguimos transferir ao próximo esta mesma compaixão. O versículo, capítulo 4, ele começa com uma conjunção adversativa. E aí, se você não conhece gramática, se você não conhece português, você vai ter dificuldade com as Escrituras. Você precisa aprender e entender que as nossas Escrituras, elas trazem palavras e elas têm sentido dentro daquele contexto. Quando nós falamos de dízimos e ofertas, e é uma conjunção adicional. Se você insere a palavra ou, é uma coisa ou a outra. E quando ele vem falando mas, ele vem discorrendo a respeito de um assunto, e agora ele coloca uma observação. Mas Deus. Essas duas palavras juntam a condição desesperadora da humanidade caída, e nós não somos as ovelhinhas de Jesus, nós não somos as flores do jardim, não, nós somos pecadores, que merecemos o inferno, mas que por causa da graça dele, nós somos alcançados. Quando coloca mas Deus, ele junta com essa condição desesperadora da humanidade caída, e cada vez mais essa humanidade, ela vai mostrar para o que veio. É algo que eu já falei na semana passada, e eu volto a falar porque eu acho muito forte e interessante, que a única oportunidade que o ser humano teve de ter contato real, físico com Deus, ele o crucificou. Então nós somos uma humanidade desesperadamente caída. E aí do lado nós colocamos uma iniciativa graciosa e soberana de Deus. Deus, ele nos alcançou. Não fosse você que o aceitou, ele te aceitou primeiro. Nós temos que pensar de uma maneira bíblica para que nós não possamos entender que nós somos a primícia das decisões, mas que é Deus que ele é a primícia. Ele é aquele que é gracioso, ele é aquele que é soberano e aquele que te alcançou. Antigamente, antes de Cristo, nós éramos objetos da sua ira, mas Deus, por causa do seu grande amor com o que nos amou, ele teve misericórdia de nós. O nosso pecado, ele continua afrontando Deus, ele continua maculando a glória de Deus, mas ele, pelo sacrifício de Cristo, ele diz: eu não vou trazer a consequência do pecado do fulano, do beltrano, do ciclano, porque Cristo já pagou este preço. Nós estávamos mortos, e os mortos não ressuscitam sozinhos, mas Deus nos vivificou com Cristo. Através de Cristo nós passamos a ter vida. Nós éramos escravos numa situação de desonra e incapacidade,
mas Deus nos ressuscitou com Cristo Jesus, e além de nos ressuscitar, Ele nos coloca assentado à sua destra com Cristo. Para nós do mundo ocidental, nós não temos muita referência em relação a isso. Mas quando você pensa na realeza, quando a gente vê aqueles filmes da Idade Média, em que o rei está sentado no seu trono, quem senta do lado direito é uma pessoa de honra, normalmente a rainha, ou um conselheiro muito importante. E o Senhor, apesar dos nossos pecados, Ele nos coloca sentado à sua destra, numa posição de honra e poder. Nós juntos vamos julgar a humanidade. Aqueles que são filhos de Deus, após a ressurreição, após o arrebatamento, quando vier a haver o julgamento daqueles que vão ser condenados ao inferno, nós vamos estar juntos com eles. Deus agiu para inverter a consequência da nossa condição pecaminosa, e não havia outro ser que poderia fazer isso a não ser o nosso Deus. É essencial nós mantermos unidas essas duas partes do contraste, ou seja, o que somos por natureza e o que somos pela graça. Quando você olha no espelho, você vê uma pessoa em decadência, independente da sua idade, que você está cada ano que passa, cada dia que passa, você passa com as suas células morrendo, e você caminhando a cada vez mais uma degeneração, cada vez mais uma incapacidade, cada vez mais uma dificuldade de interação, seja verbal ou social, mas pela graça nós somos restaurados. A condição humana de um lado e a compaixão divina do outro. Será que se você estivesse na posição de Deus, você iria ser tão compassivo como Ele o é? E de um lado a ira de Deus, e do outro lado o seu amor. Um amor que Ele nos envolve. Hoje pela manhã a Rayane, ela veio trazendo, poxa, como que a gente não vai ver Deus? Como que a gente vai passar toda essa eternidade sem ver Deus? Mas a presença de Deus, ela vai ser tão patente, tão clara, que nós vamos ser envoltos por Ele, e nós vamos sentir a sua presença nos abraçando, nos acalentando. Nós vamos poder conversar com Ele de uma maneira especial. Não há outra vida senão aquela que é soprada em nós através de Cristo. A pessoa, ela sente emoção em pular de paraquedas. Estava vendo um vídeo outro dia, e o cara pulou de paraquedas, ele estava com aquela câmera lá, e aquelas cordas se enrolaram, e ele foi caindo desesperado. Você viu o cara desesperado, conseguiu abrir o paraquedas de emergência, e ele, uhul, não entendeu, provavelmente querendo que se repetisse aquela adrenalina. São coisas que passam, são coisas efêmeras. Mesmo um bom alimento, ele passa. É tão interessante, se você começar a analisar a biologia humana, você senta, e a gente vai ter o privilégio depois de comer uma pizza, né? E aí você senta com aquela fome, você olha para aquilo que você gosta, com aquele desejo, aquela vontade, e passadas 6 horas, aquilo que foi tão gostoso na sua boca é jogado no sanitário, vai embora. Acabou. São coisas passageiras. O amor, ele é passageiro. As pessoas, os jovens, quando se casam, eles fazem declarações e dizem que o nosso amor seja eterno enquanto dure. Essa eternidade, às vezes, muitas vezes, passa uma semana, um mês, um ano. Tá? A gente tem essa fragilidade. Não há outra vida senão aquela que é soprada em nós através de Cristo. De modo que só nós começamos a viver quando nós somos enxertados nele e passamos a desfrutar a vida comum com ele. Romanos capítulo 11. As pessoas hoje estão no Romanos 11. Hoje as pessoas estão no carnaval, passam a noite se embebedando. Já fiz isso já. Talvez você também já tenha feito. Ouvindo músicas pagãs, proferindo palavras de impiedade, pessoas abusando de mulheres de uma forma verbal e física, mulheres abusando de homens de uma forma verbal e física. E nós estamos aqui porque nós entendemos que Jesus Cristo, ele nos alcança. Romanos 11, 17 e 18 diz: se porém alguns dos ramos foram quebrados, falando dos judeus, e tu, sendo oliveira brava, você é rebelde, eu sou rebelde.
Foste enxertado em meio deles e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira. Eu não queria, e você também não queria, mas o Senhor nos enxerta. Verso 18: não te glories contra os ramos. Não se glorie em relação às pessoas que estão aí fora, que não aceitam a Cristo. Porém, se te gloriares, sabes que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. O que é importante não é você, o que é importante é a raiz, que absorve os nutrientes espirituais e alimenta a todos nós. Nos tornamos participantes da vida do Filho de Deus, de modo a sermos animados pelo mesmo Espírito. Isso é uma bênção incomparável. Tem uma passagem que, se não me engano, que é de Atos, que quando um homem chamado Simão, mágico, ele começa a ver aquelas pessoas impondo as mãos sobre outros, eles recebendo o Espírito Santo. Ele vai lá, chama o apóstolo um canto e fala assim: eu vou te dar tanta soma de dinheiro e você permite que eu também faça isso? Olha como é a mente do homem. Aquele homem viu aquilo um valor imensurável, e como nós damos pouco valor pela presença do Espírito Santo dentro do nosso coração. Sobre esta base, Paulo louva a misericórdia divina, compreendida por suas riquezas, as quais haviam sido liberadas e derramadas de uma forma excelente, ousada e grande. Paulo, ele consegue olhar para toda aquela situação que ele está vivendo de perseguição, olhar para toda aquela vida que ele está passando de dificuldades, e ele consegue ver a misericórdia de Deus. João 4,10. João 4,10 diz assim, Evangelho de João, capítulo 4, verso 10: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Se nós realmente conhecêssemos o Deus que nós servimos, você acha que você iria pedir as coisas que você pede? Quando a gente vê aqueles filmes de Aladim, em que ele vai lá e esfrega a lâmpada, e ele tem 3 desejos, será que você tivesse a lâmpada de Aladim nas mãos, você ia pedir na sua vida hoje: Senhor, o Senhor dá dinheiro para eu pagar a minha conta da CAESB de 30, 40, 50 reais, ou você ia pedir o mundo? Nós nos contentamos com tão pouco. Nós entramos na presença de Deus pedindo tão pouco, nos satisfazendo com tão pouco. E ele vem falando dessa condição da mulher diante do poço, e fala assim: se você soubesse com quem você está falando, você não ia estar preocupada com água, e sim com a verdadeira água viva. Joel capítulo 2, verso 28. Uma graça que os pastores têm é acharem o versículo sem se perder, porque eu fui em cima, né? Imagina se eu tivesse que ficar olhando, né? Joel 2, 28 diz assim, para Ingrid, nós estamos na página 915, né? Joel 2, 28 diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. E ele fala dessa bênção que alcança as nossas vidas. Talvez vocês pais não observem a espiritualidade latente na vida dos seus filhos. Talvez vocês não vejam. Hoje, não por uma vez, mas por 2 vezes, o Danielzinho veio a mim e falou: pastor Paulo, eu quero uma Bíblia para mim. Ele veio a primeira vez, eu estava iniciando o dominical, e eu falei para ele dar um tempo, depois ele veio de novo insistindo. Glória a Deus. Isso é bênção de Deus. O Pedro veio e falou assim: e a Bíblia? Quando que vem? A gente tem que começar a reparar nessas coisas das pessoas que nos cercam. É um grande privilégio nós temos esse tipo de situação nas nossas vidas. Jovens hoje com 12, 13 anos, eles estão gerando outros filhos, tendo relações sexuais,
Talvez nós pudéssemos perguntar para você, e talvez você falasse, sai de casa com 12 anos, 13 anos. Às vezes eu converso com o Ares, ele conta um pouco da história dele. A gente tem um privilégio, e nós temos que saber reconhecer esse privilégio. O Senhor, Ele derramando o Espírito Santo dele sobre as nossas vidas. Os cristãos, por vezes, eles são criticados por ficarem grandemente preocupados com o seu pecado e com a sua culpa, e você tem que ficar preocupado com aquilo que você faz. Como você age? Qual é o exemplo que você dá em casa? Qual é o exemplo que você dá nas ruas? A crítica não é justa quando estamos enfrentando fato acerca de nós mesmos, pois é sempre saudável encarar a nossa realidade. Olhe para as críticas das pessoas com um olhar divino, não como uma afronta sobre a sua vida, mas como uma exortação do Senhor para que você se conserte. Quando eu chamo a tua atenção, em qualquer aspecto que seja, o meu objetivo é conformar você com Cristo. Você tem que entender que, mesmo sendo eu falho e pecador, e às vezes errar até a forma de falar, você tem que observar que é uma possibilidade de você ser melhor. Alguém está vendo algo fora do meu círculo de como eu estou, e eu estou sendo exortado para entrar num padrão acima daquilo do que eu deveria estar. Só tem um problema quando você é criticado ou quando você se analisa: é se você sair da ótica divina, é se você achar que você vai se mudar, que você vai conseguir abandonar a mentira, que você vai conseguir abandonar a pornografia, que você vai conseguir abandonar a falta de zelo da leitura da palavra. Nós não temos essa condição. Por isso que nós dependemos do Senhor. Não tem nada que se afaste da misericórdia e da graça de Deus. É você sempre entrando na presença de Deus e falando para Ele: Deus, eis-me aqui outra vez, diante de Ti, e apresenta o seu pecado, e fala: Senhor, pequei de novo, pequei outra vez, e eu preciso mais uma vez da sua graça e da sua misericórdia. Agora precisamos questionar exatamente o que Deus fez, e também por que Ele fez. A primeira coisa que nós temos que entender que Deus fez foi salvar você através de uma palavra. Uma das frases que é gravada na minha mente, na minha época do catolicismo romano, é um versículo que o padre sempre citava. Ele fala assim: eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Isso sempre ficou gravado na minha mente, porque eu entendo que não é pelo meu esforço, apesar de eu ter que me esforçar, não é pelo meu tempo de leitura, mas eu tenho que ler, não é meu tempo de oração, mas eu tenho que orar, mas é pelo Senhor. Ele, por uma só palavra, Ele nos salvou. Tanto no verso 5 como no verso 8 ele repete: pela graça sois salvos. Não é pelo seu esforço, não é pela minha imposição de mãos, não é pela sua declaração na frente da igreja, e tudo isso faz parte do cristianismo, mas vem pela graça de Deus que nós somos salvos. Paulo jamais se satisfaz em proclamar as riquezas da graça e consequentemente enfatiza a mesma coisa de várias formas, de várias maneiras, da mesma maneira que Jesus fazia nos seus evangelhos. E hoje pela manhã a Menísia falou assim: é como, pastor, aquele exemplo que tem lá nas escrituras que fala que a laranjeira dá laranja e a macieira dá maçã. E o Senhor, Ele vai usando formas e estruturas de linguagem para ver se você entende, para ver se eu entendo, porque Ele vai querer que você entenda aquilo que Ele está sendo falado. E Ele usa de formas e formas de escrita, que talvez você, por falta de conhecimento de gramática e de português, você não consiga identificar, e acha que a Bíblia, ele é um livro que é para você ler de capa a capa, sem nenhum tipo de meditação, sem entender o que é cada livro. É algo que eu já falei para vocês. Um livro como o de Josué é um livro histórico, é como se você estivesse lendo um livro de história lá da escola. Se você lê um livro de Salmos, ele é poético, é uma forma de linguajar diferente. Apocalipse é uma linguagem diferente, não é esse literal. Não vai ter rua de ouro, não tem. É uma linguagem simbólica, falando da realeza, da grandeza de Deus. Algo que a gente vê lá na construção do tabernáculo. Cada elemento do tabernáculo tinha o seu significado. As pessoas muitas vezes não sabiam ler. E isso na Idade Média é muito claro.
e eles usavam imagens, e quando você vê aqueles vitrais maravilhosos nas igrejas católicas romanas, aquilo ali é didático para ensinar as pessoas sobre Cristo. Então são formas e formas e formas e formas, e você tem que desenvolver essa facilidade. Eu pego um texto complexo e trago numa linguagem que você entenda. Talvez se eu der o livro para você ler, talvez você não entenda, pelo linguajar, as palavras rebuscadas muitas vezes que são utilizadas, e eu trago para você. A gente tem que facilitar, para que as pessoas entendam. Você ouve o Evangelho, olha para as pessoas com compaixão, olha com misericórdia, e explica para aquela pessoa. Tem um amigo nosso, que nos ajuda, que ele é o líder desse projeto, do Proto-Evangelho, das proteínas, né, para as pessoas. E a Rosângela estava com uma dificuldade, e ele explicando para ela, e ela falando assim: nossa, falou para mim, como ele é paciente. E ele explica, e ele explica, e ele explica, e ele explica. Olha, se você não entendeu ainda, me pergunta que eu explico de novo. Essa é a minha função, e a sua função é uma forma de você demonstrar a compaixão divina com as pessoas. E nós perdemos paciência. Nós achamos que podemos falar, ele não entende, ele não sei o que, você perde a paciência. Nós não temos que perder a paciência. Tanto no verso 5 como no 8, o apóstolo Paulo fala: pela graça sois salvos. Ele continua usando vários termos, visando que a nossa salvação, ela seja entendida e atribuída a Deus. Por isso que nós começamos a oração do Pai Nosso, por isso que nós começamos as nossas orações. Eu tenho te ensinado a reconhecer quem Deus é. Deus, te exalto pelos seus atributos, pela sua grandeza, pela sua majestade. Tu és onipotente, onisciente, onipresente. Tu és o início e o fim, tu criou todas as coisas. E quanto mais você fala, mais você abaixa, porque você começa a entender com quem você está falando. Você não está falando com o cara lá de cima, nem você está falando com o cara da padaria. Você está falando com o Altíssimo. Alguns comentaristas têm até mesmo sugerido que os versos de 4 a 10 são um hino que celebra as glórias da salvação e do sola gratia. O que é sola gratia? É uma das solas, das bases da teologia reformada. A teologia que transfere o catolicismo romano para o catolicismo protestante, em que nós podemos ouvir a palavra de Deus não mais em latim, mas na língua original nossa. Pessoas morreram por causa disso. Sola fide, somente a fé. Solus Christus, somente Cristo, não outras divindades, não eu como pastor. Somente Cristo, somente a graça de Deus, sola gratia. É somente pela graça que você é salvo, e só lhe deu glória, glórias somente a Deus. Não aplaudam homens. Homens não merecem aplausos. Eles estão apenas manifestando os dons concedidos por Deus. Talvez num show você possa aplaudir alguém, porque naquele momento ali, mesmo que seja de uma maneira humana, aquela pessoa está fazendo aquilo com o seu esforço. Ele não reconhece a grandeza divina. Mas não aplaudam pastores. Não aplaudam, porque a gente não merece. Professores não merecem dentro de escola dominical. Nós temos que entender que a glorificação é o Senhor. E quando nós aplaudimos pessoas, nós estamos dando graças à pessoa. E você pode estar atrapalhando ela dentro do seu crescimento cristão, porque ela vai receber aquilo para a glória dela. Por uma só palavra nós somos salvos por Deus. Salvos fala agora de algo ocorrido no passado. Nós fomos salvos. Ele não está falando da sua confissão de fé, não está falando do seu momento de batismo, está falando de um tempo fora do tempo, em que Deus ele colocou o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Um tempo que dentro da nossa cronologia, há mais de 2000 anos atrás, estava lá o seu pecado e o meu pecado na cruz do Calvário. Um pecado tão nojento, tão horrendo, que fechou os céus e Cristo não via mais a figura de Deus, e olha para Deus e fala: Deus meu, por que me abandonaste? Era o meu pecado e o seu pecado, a minha mentira e a sua mentira, a nossa dureza de coração, a nossa falta de compaixão, falta de bondade, falta de amor, de mansidão, falta de domínio próprio, de todos os dons, de todo o fruto do Espírito que nós fazemos questão de não manifestar. Talvez você seja uma pessoa linda e maravilhosa aqui na igreja, mas talvez você seja horrível aí fora. Uma vez eu estava aconselhando uma moça lá, que foi quem nos deu
junto com uma outra irmã, esse microfone que melhorou em muito a gravação. Eu ouvi hoje, ficou um negócio do além. E aí eu falava para ela assim, e ela falou para mim assim, no começo do nosso discipulado, ela falou assim: ai pastor, mas eu não sou tão ruim assim. E ela é uma moça bonita, baiana, né, por natureza, assim, e eu brinco com ela bastante. Eu falei assim: você não é tão ruim assim, você é horrível. E ela ficou assim, chocada. Eu falei: você é horrível. E ela ficou assim, sem querer entender, chocada, com os olhos abertos, que nem a Lohane está assim, com os olhos abertos. E eu falei assim: você já se olhou no espelho segundo a ótica de Cristo? E ela entendeu. Ainda bem que ela estava sentada. E ela começou a falar assim: eu sou horrível. Toda vez que a gente se encontrava, ela falava: eu sou horrível. E ela, quando ia falar do evangelho para alguém, ela falava assim: você pode ouvir alguém horrível falando para você? E as pessoas não entendiam nada, porque ela é realmente uma moça bonita. E ela falava assim: eu sou horrível porque eu estou falando como é que Deus me vê à parte de Cristo. Por uma só palavra nós somos salvos por Deus. Salvos fala de algo ocorrido no passado e enfatiza as consequências permanentes da ação salvadora de Deus no passado, como se Paulo dissesse: sois pessoas que fossem salvas e que permaneceis salvas para sempre. Você não perde a salvação, não tem como, porque não é adquirido por você, é concedido por Deus. Ele que concedeu. Muitas pessoas hoje, no entanto, estão dizendo que acham sem sentido essa frase. Quer dizer que uma vez salvo, salvo para sempre, então eu posso pecar à vontade? Claro que você pode, mas se você é filho, você não vai conseguir pecar. Você não vai conseguir exteriorizar toda a maldade do seu ser, só um pouquinho, porque nós continuamos pecando. Mas algo dentro do teu coração grita de uma forma autossuficiente para impedir que você transponha aquela linha que você está pensando em transpor. É isso que precisamos sondar sobre Paulo. Será que uma vez salvos, sempre salvos? Na realidade, o apóstolo Paulo, dos versos 4 a 10, ele usa em especial três verbos. Olha eu com o português de novo. 3 verbos. O que é um verbo? É uma palavra que exprime ação. Comer, beber, andar, salvar, são palavras que exprimem ação. Paulo usa 3 verbos que retomam o que Deus fez através de Cristo, e depois ele liga a mim e você ao Senhor. No verso 5 ele fala que ele nos deu vida, passado. Você recebeu vida de Deus. No verso 6 ele fala que ele nos ressuscitou, mais uma vez um verbo no passado, ele nos ressuscitou. E no verso 6 ainda ele fala que ele nos fez assentar, ele te pegou pela mão e falou: senta aqui, esse lugar é seu. É como quando você vai no cinema e você marca lá a cadeirinha. Antigamente não tinha isso, tá? Você ia lá e quem chegava primeiro sentava primeiro. Agora até lá digital você marca: eu quero sentar na tal cadeirinha. Você vai no avião, tá lá o teu lugarzinho assentado. Mesma coisa, Deus falou assim: esse lugar é teu, você vai sentar aqui. Esses verbos, deu vida, ressuscitou e fez assentar, eles se referem a 3 eventos históricos importantíssimos na história salvífica de Jesus, que é a ressurreição, a ascensão de Cristo e a sua exaltação. Declaramos a nossa crença neles quando recitamos o credo apostólico: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. A Virgem Maria padeceu sob o domínio de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ao Hades, ressuscitou ao 3º dia e está sentado, subiu aos céus e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. É isso que ele está falando dentro dos versos 4 a 10. Ele está fazendo uma referência ao que aconteceu com Cristo e uma coisa que é ligada para mim e para você: privilégio. O que pode nos deixar confusos é que agora Paulo não está falando de Cristo, mas está falando de mim e de você. Pessoas que continuam sendo pecadoras, pessoas que seriam destinadas ao inferno, mas que ele fala que ele vai nos ressuscitar, vai nos levar aos céus,
e vai nos colocar num local de honra. Honra. Esse conceito da união entre o povo de Deus e Cristo, ele é fundamental para o cristianismo. Você tem que entender que você, como filho, é um com Cristo. Deus não vê Vânia, não vê Nicolas, não vê o Alice, ele vê Cristo. Ele olha para os seus filhos e vê Cristo. Se ele vê você, ele consome você de raiva, de ira, ira santa. Ele consome vocês, consome a minha vida. Mas ele olha por nós através de Cristo. O que então constitui o aspecto diferencial dos membros do povo de Deus? Como que nós olhamos para uma pessoa e falamos assim, ele é um povo de Deus, ele faz parte do reino? Será que é porque é da presbiteriana, da Assembleia de Deus, da metodista, da batista, ou de qualquer outra igreja? Não é esse o padrão, não é carteirinha de igreja, não é se você usa gravata ou se não usa gravata, se você usa uma vestimenta ou não usa, se você usa maquiagem ou não usa, é um padrão muito acima do que o que nós podemos pensar. Não é de se admirar que pessoas adorem a Deus e acham que são cristãos, que aceitem as doutrinas da igreja e se achem cristãos, que até mesmo vivam dentro de padrões morais e que se achem cristãos, mas nem sempre o são. Mateus capítulo 7, 21. Mateus capítulo 7, 21. Mateus 7, 21 diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Ele está falando de obediência. Obediência. Não é padrão, não é doutrina, não é religiosidade, não. O que nos torna diferentes é a nossa nova solidariedade. É você conseguir olhar para o próximo de uma maneira diferente. Mateus 22, 37. Mateus 22, 37. 36. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então é amar a Deus sobre todas as coisas, conjunção adicional, uma coisa mais a outra, e ao próximo como a ti mesmo. Se você só ama a Deus e não ama o próximo, você é rejeitado. Se você só ama o próximo e não ama a Deus, você é rejeitado. Muitas pessoas com ações sociais, eles amam o próximo, mas não amam a Deus. Fazem aquilo talvez para, numa outra encarnação, receber alguma coisa, mas eles não amam a Deus. Em virtude da nossa união com Cristo, realmente nós compartilhamos da sua ressurreição, ascensão e exaltação. Nos lugares celestiais, o mundo invisível da realidade espiritual, em que os principados e potestades operam, em que Cristo reina supremo, é que Deus abençoou o seu povo em Cristo, e é onde Ele nos fez assentar com Cristo. É acima de tudo. Ele deixa um lugarzinho para você ir lá e fala assim: esse local é da Aisla, está aqui escrito o seu nomezinho lá, está lá o seu nome, entendeu? É um local que ninguém senta, porque o Senhor assim o determinou. Se nós, pois, estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, não pode haver dúvida sobre o que estamos assentados. Aisla, você está sentado aonde? É num banquinho do boteco? É numa cadeirinha de ferro? É numa cadeirinha como essa? Não, é um trono. Nós estamos sentados em tronos, porque o rei está sentado no trono, à destra dele está Cristo sentado no trono, e aí vai ter mais um monte de tronos, um do lado do outro, que somos nós que vamos estar lá. Tem uma música do Santa Geração que fala sobre a condição da adoração, e ele mostra os 24 anciãos, e aí mostra 12 de cada lado, eles dando glórias e louvores ao Senhor. Nós vamos estar juntos com eles nesse coro celestial. O que Paulo declara da ressurreição e do assentar-se no céu
não é ainda contemplado com os nossos olhos, ainda é uma promessa. Ainda é uma promessa. É aquela condição que nós já explicamos, que é o já e ainda não. Nós temos uma promessa, e Ele é fiel e justo para cumprir esta promessa, mas ainda não tomamos posse dela de uma forma completa. Nós estamos sendo conduzidos, por enquanto, do modelo de Adão ao modelo de Cristo. É como se Paulo quisesse dizer que nós somos transferidos do mais profundo inferno para os céus. Hoje a nossa salvação ainda está oculta na esperança, mas em Cristo nós já temos a imortalidade, já temos a glória. Nós podemos crer, porque Ele não é homem nem filho do homem para que se arrependa e nem que minta. Então a verdade que é falada a respeito da minha vida e a respeito da sua vida, ela é real. Pode ser que você não tenha bens aqui na terra, pode ser que você passe dificuldades financeiras aqui na terra, mas você é filho do Deus do ouro e da prata. Não quer dizer que você pode fazer o que você quiser, mas quer dizer que você tem alguém cuidando de você, tem alguém zelando pela sua vida, que é o que as pessoas menos sentem falta nos dias de hoje. E desse fato podemos extrair a mais rica consolação, que de tudo quanto agora nos falta, nós temos um seguro penhor e primícia na pessoa de Cristo, 2 Timóteo 1,12. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12 diz: Por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, a minha confissão, até aquele dia, até o dia do juízo. Além disso, essa conversa da nossa identificação com Cristo na sua ressurreição e exaltação não é um misticismo, não é uma palavra de homem, não é uma palavra de ordem para fazer com que você fique contentinho ou para que você abra a sua carteira e deposite todo o seu dinheiro numa salva. Não é isso, o objetivo não é esse. As pessoas, elas distorcem. A palavra de Deus é o testemunho de uma experiência viva que Cristo, Ele nos deu. Ele dá a cada um de vocês uma experiência viva. Por um lado, uma vida nova, e por outro, uma vida de vitória. Nós estávamos mortos, mas nós fomos tornados espiritualmente vivos através do sangue do Cordeiro. Você e eu estávamos escravos. Eu acho que é a pizza lá, hein? Nós estávamos escravos, mas agora nós estamos entronizados. Romanos 8, 38 e 39 para finalizar. Todas as vezes que o seu coração ele quiser se encher de tristeza, todas as vezes que o teu coração duvidar, todas as vezes que você achar que você está abandonado, você vai para Romanos 8, 38 e 39 que diz: porque eu estou bem certo. Repita comigo. Não, repita, só repita. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esses dois versículos, eles carregam um poder e uma autoridade tremenda. Quando o seu coração se entristecer, quando o seu coração ficar tristinho e abalado, quando você olhar para o lado e você não achar solução nenhuma, você lembra que nem a morte, nem a vida, nem coisa nenhuma pode te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. O que Deus pede para você nessa noite, demonstre a compaixão que Ele transfere para você, transfira também para outras pessoas. Amém? Senhor, te louvamos, te adoramos, te bendizemos. Queremos, Pai querido, pedir a Ti que o Senhor conceda a nós, Pai querido, o arrependimento.
Que o Senhor gere em nosso coração, Pai querido, a manifestação plena nós não conseguimos, mas que nós possamos buscar a plenitude da manifestação dos Teus atributos comunicáveis, que nós possamos demonstrar amor, paciência, que nós possamos, Pai querido, demonstrar paz, que nós possamos ser bondosos e longânimos, que nós possamos ser compassivos, que nós possamos olhar para o próximo como a nós mesmos. Desperta em nós, Pai querido, a Tua compaixão, a mesma compaixão que nos alcançou enquanto estávamos imersos nos nossos delitos e pecados. Louvamos, adoramos e bendizemos o santo nome do Senhor, graças ao nosso bom, querido e amado Deus.